O Atlético dividindo atenções. Hoje tem Campeonato Mineiro, 7h. Você vai acompanhar aqui na Itatiaia, Atlético e Democrata de Governador Valadares. Vamos saber informações do Galo. Seria o Galinho, porque é o time sub-20. O Paulo Azeredo chega com informações. Boa tarde, Paulinho. Tudo bem, Romano? Boa tarde pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. É um Galinho reforçado, vamos dizer assim, né? Já que tem aí 5 jogadores também do elenco profissional, Romano. E o Atlético vai hoje em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A estreia em casa, no Mineirão. Você falava aí do horário do jogo, 7h, ainda no período de férias escolares. Uma boa oportunidade de você, papai, mamãe, a família toda, levar a criançada para o Mineirão e também prestigiar a garotada do Atlético. É um jogo em que não terão aí os principais jogadores do Atlético na temporada, mas é um programa legal. Também o horário ainda permite que a criança chegue em casa tranquilamente depois e possa descansar. Então fica o convite para você aí. Não foram vendidos muitos ingressos, viu, Romano? A gente não conseguiu diretamente assim a parcial, mas não foram vendidos muitos ingressos. Mas o que se sabe é que é um programa legal também para que você possa levar a criançada hoje neste jogo do Atlético. O Meia Vitinho, nós falamos aqui, sofreu uma pancada no joelho esquerdo no jogo contra o Aimorés, mas não deverá ser problema. A informação é que treinou normalmente nesta terça-feira, então a tendência do técnico Guilherme Dalladea repetir a escalação que começou o jogo contra o Aimorés e empatou lá na Zona da Mata 0-0. Antes da escalação, vamos trazer aqui o volante meia David Cauã do Atlético. Foi muito bem no jogo, gostei dele, camisa 7, canhotinho, bom de bola, que fala da expectativa de pegar hoje o Democrata no Mineirão. A expectativa é muito boa, o grupo todo tá buscando essa primeira vitória, tá confiante, e jogar no Mineirão é muito bom também, né? Campo de profissional de verdade agora, né? Que a gente jogava mais em CT e tal, e agora vai ter essa oportunidade de jogar no Mineirão. A gente tá muito confiante, trabalhando bem, e sei que vai dar tudo certo. Então tá aí o David Cauã, que vai para esse jogo, a estreia do Galo no Campeonato Mineiro no Mineirão. O provável Atlético então, Romano, para hoje à noite com Gabriel Delfim, Kaique, Dudu, Renan e Júlio César. O meio com Paulo Vitor, também o Vitinho e o David Cauã, Robert, Luiz Felipe e Loubach, o técnico Guilherme Dalladea, viu, Romano? Eu fico imaginando, Edu, esses garotos entrando pela primeira vez no Mineirão para jogar com a camisa do Atlético numa competição profissional. Ou seria, não profissional porque já ganha dinheiro profissional, mas na categoria principal. E no último final de semana entraram em campo, ainda que no interior, jogando com TV aberta, com o Mário Henrique Caixa na cabine narrando o jogo, né? Com o Paulo Azeredo na beira do gramado. Os caras olhavam pro Paulo Azeredo e opa, Paulo Azeredo tá ali. Mas enfim, a turma, claro que sente, né? Tem que sentir um frio na barriga, porque isso faz parte, isso é importante. E agora o Mineirão, ainda que com um público modesto, como o Paulo Azeredo acabou de dizer, mas já é um jogo pelo profissional do Galo, a camisa do Galo no estádio histórico do clube. Então, claro que a turma vai sentir de novo o frio na barriga, como se fosse a estreia pelo profissional, e é uma estreia jogando em Belo Horizonte para muitos deles, e eu espero que aqueles que não farão a estreia, que já jogaram pelo profissional, Robert, Paulo Vitor, entreguem um pouquinho mais, joguem um pouquinho mais, porque eles estão precisando e serão importantes pro Cuca durante a temporada e tomara que entregue. Eu esperava mais do Robert domingo. O Robert, é inegável que ele tem talento. O futebol hoje, você não pode ter apenas talento, você tem que ter intensidade, você tem que competir, e isso precisa ser trabalhado com o Robert. Até pode ser questionado pro Dalladea depois do jogo, o Paulinho vai estar por lá. Vamos esperar para ver como é que vai ser a atuação do Robert nesse jogo, mas se é uma característica do atleta ou se isso ainda pode ser trabalhado pelo fato do Robert ainda ser jovem, se já é um diagnóstico feito pelo clube, pela turma da base, pelo profissional, porque talento todo mundo vê que ele tem. Eu senti ele meio ganso no jogo. Vou dar o desconto que pode ser o calor, tava muito quente lá, né, Paulo? Tava, bastante. 36 graus, a sensação até maior, viu, Romano? A sensação devia estar uns 40, né? Mas se ele fosse meio ganso, eu acho que já era lucro, né? Não, mas eu tô falando assim, de ficar parado e tentando lançamento, sabe? Mas teve um anúncio de pneu que fez muito sucesso há um tempo atrás, e ele terminava com a frase: potência não é nada sem controle. Eu lembro desse anúncio. É isso aí, né? O futebol não é nada sem intensidade.
O futebol de hoje não é nada sem intensidade. Não é. Tanto que o nível do jogo cai, a gente vê os jogos de pré-temporada, a gente viu o jogo lá de Ubá, que a turma terminou se arrastando. Lá foi até desumano, né, Simão? Se arrastando, não existe isso. E a gente vai ter mais, tá? Agora na terceira rodada tem jogo de novo, 10 horas da manhã, acho que lá em Valadares. Valadares, o Vila jogou 10 horas da manhã. Isso, e agora tem jogo de novo, quer ver? Vou até conferir aqui para poder passar a informação correta, que a segunda rodada é hoje e amanhã, né? Na terceira rodada a gente tem domingo, 10 da manhã, Uberlândia e Itabirito no Parque do Sabiá. Que também 10 horas da manhã. E também é quente. O Democrata, que era às 10, passou para as 15. Mesmo assim, 15 horas em Governador Valadares é um sol para cada um, mas saiu de 10 da manhã, passou para as 15. Mas Uberlândia e Itabirito é 10 da manhã de domingo no Parque do Sabiá. Mas de toda forma é isso. Eu concordo com o Edu, até destaquei isso e o Caixa e o Paulinho concordaram, né? A questão do Paulo Vitor. Pô, só tinha que chamar, né? Pô, são os caras. O Paulo Vitor já fez gol em Série A, não Guardaram foi ele que decidiu aquele proporções? Atlético Inter em Criciúma, não foi um gol dele que decidiu o jogo? Foi do Rômulo. Ah, foi do Rômulo. Mas o Paulo Vitor, pô, o cara já jogou Série A de Campeonato Brasileiro, já participou de clássico, de tudo, e parecia que tava mais inibido do que alguns jogadores que estavam iniciando a história deles no time principal, né? Você vê o próprio garoto lá, o zagueiro, que no início fez uma lambança lá, mas depois, no estilo dele, né? É zagueiro, mas eu gosto. Eu acho que zagueiro tem que zagueirar. A primeira função do zagueiro é tirar a bola da área, é zagueirar, depois pensar em outras coisas. Mas o menino se recompôs, né? Mas os caras que a gente imaginava, o Luiz Felipe, o Vitinho, o Paulo Vitor tem mais experiência, o próprio Robert, foram os, talvez, não vou dizer omisso, mas assim, não mostraram liderança, sabe? Não mostraram assim, não chamaram o jogo, né? Exatamente. O Robert até pode ser considerado, foi comprado, como o Ano disse, 7 milhões de reais, né? Pelo Atlético recentemente. O que se esperava dele, gente, guardar as devidas proporções que eu tô dizendo aqui, nesse time, é dele ser, tipo, o Hulk do cara, né? O Hulk do time, né? Pô, manda em mim aqui que eu vou resolver e tal. Acho chamar que a responsa, né? Faltou um pouco mais de iniciativa. Vamos ver hoje, né? O Atlético já teve, num passado não tão distante, muitos jogadores com essa característica do Robert, de muita qualidade, mas que não conseguiram acontecer justamente pela falta de intensidade. A gente pode citar o Renan Oliveira, a gente pode citar o Cairo, né? Estava até passando por uma situação muito difícil, mas que uma qualidade técnica absurda. Mas mais recentemente o Renan Oliveira, né? Pô, o Renan Oliveira é inegável que ele tem uma qualidade técnica absurda, né? Sim. Mas o futebol exige mais. Também. Né? O Ramon até que Ramon o problema Osni, dele né? não era tão intensidade, né? O problema do Ramon era outro, né? Mas ele era muito intenso fora de campo. Muito intenso. É isso aí. Competia que era uma beleza. O Panzi definiu. Porque aquele calor lá, 36 graus, com sensação térmica de 40. Ah, mas é tudo novo. Mas, pelo amor de Deus, não é assim também não. Eu acompanhei o jogo do Vila contra o Democrata, 10 horas da manhã em Valadares. Mas 10 horas é melhor do que 11. Não, é melhor do que 11, mas também é desumano. Mas é Valadares, né? Ué. 10 horas de Valadares é meio-dia aqui. Né? Não, 10 horas da manhã de Valadares é meio-dia e meia no inferno. Não, que é impressionante. Não tem explicação. É pesado mesmo. Olha só, quem começou há pouco tempo a construir sua casa usando o monopainel do Grupo Isoforte já está morando em sua construção, sabia disso? Com o monopainel, a obra é muito mais rápida, segura e principalmente econômica. Monopainel substitui os tijolos e também os blocos na construção das paredes da sua obra, seja casa, prédio ou galpão. Painel é da Isoforte, você pode confiar. Assista o filme explicativo sobre o monopainel em isoforte.com.br e ligue 3343-9000. E já que falamos do calor de Valadares, vamos saber informações da Pantera. Quem chega com informações do Democrata é Rafael Leal. Boa tarde, Leal. Boa tarde, Romano, para todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, inclusive o Pico do Ibituruna, que deve ser o ponto mais fresco de Governador Valadares, né? Pelo menos é alto. Não. É um lugar quente, viu? Não, o problema todo é o seguinte, ele absorve o sol o dia inteiro, depois, quando esfria, ele libera o calor. É mais ou menos por aí, viu, Romano? Bom, falando da Pantera, o Democrata chega a Belo Horizonte para enfrentar o Galo hoje à noite, tentando quebrar um jejum de 18 anos. A última vitória do Democrata sobre o Galo foi em 2007, também pela primeira fase do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o jogo lá no Mamudão foi vencido pelo Democrata pelo placar de 2-0,
com gols do Leandro Carrijo e do Hamilton. O Democrata, em Belo Horizonte, não vence o Galo desde 1994. Foi uma vitória por 1-0 no jogo da 6ª rodada do estadual daquele ano. Falando do time desta temporada, o técnico Vladimir Araújo deve manter o 11 inicial que estreou no Campeonato Mineiro, exceto pelo zagueiro Donato, porque ele foi expulso na primeira rodada, é o único desfalque. Então Antônio Júnior deve ocupar a vaga do Donato na defesa. O time do Democrata deve enfrentar o alternativo do Atlético com a seguinte formação: Túlio Cler no gol, com Lucas Evangelista, Lula, Antônio Júnior ou Thiago Washington, é uma outra opção para a zaga, e o Ender na lateral esquerda. Gustavo Caetano, Luan Augusto e Luanderson Silva, com o Marquinhos, o Wallace e o Juan Carlos no comando de ataque. Romano. E o Democrata pressionou, mas no final, e aí num contra-ataque tomou o gol do Vila, acabou perdendo a partida.